Olá, boa tarde, bem-vindo, bem-vinda. Começando mais uma live do CBN Entrevista. Quinta-feira, feriado de Corpus Christi. E você achou que a gente fosse deixar barato, né? Claro que não. Estamos aqui de volta hoje para falar sobre o segmento de eventos. O desafio de quem tem o objetivo de aproximar as pessoas. A nossa convidada já está chegando. Vamos colocá-la no circuito? Já cheguei, Oi, Carol, como vai? tudo bem? Deixa eu me Tudo ajeitar ótimo. aqui. Isso, Pronto, agora foi. pronto. Tá perfeito. Não tem como ficar feia. Tá linda de qualquer jeito, tá? Obrigada. Não Carol tenho as Trevisan. olheiras de evento, né? Ah, é verdade, Mas é verdade. A cutis está bonita. Aliás, você já deve estar cansada de descansar, né, Carol? tô É, cansada, é brincadeira. Quem trabalha com evento nunca descansa, porque a gente é está sempre se verdade. reinventando, né? Então, assim, Agora mais do que nunca, né? nossa, nesse momento a gente tem que ressignificar, reinventar tudo. Então, eu acho que, como eu, outros organizadores e outros colegas que trabalham com eventos, a gente está passando por um período super crítico. Eu acho que é o setor mais crítico, mais afetado. Mas eu tenho visto, assim, uma corrente de positividade mesmo. Porque, assim, as crises, né, elas vêm para que a gente possa crescer. E eu tenho visto, assim, os profissionais desse setor todos se preparando para a retomada. E para reinventar mesmo esse período em que nós temos o isolamento social, o que nós podemos fazer para continuar trabalhando de alguma maneira, né? Então, Essa assim, moça essa que está aí, essa moça que está aí na tela do seu celular é a Carol Trevisan. Perdão, perdoe a minha falta de atenção. A Carol Trevisan é uma importante promotora de eventos aqui na cidade, está ligada ao NOA, que é o núcleo que congrega os profissionais desse segmento. A Carol é vice-coordenadora do NOA. Carol, vamos começar falando pela boa notícia dessa semana. Eu posso classificar como boa notícia esse decreto sim, municipal? com certeza. É Uma um, é ótima um avanço em notícia, meio né? à pandemia, Carol? Sim, sim, é um avanço, até porque desde o início da pandemia, todos os profissionais ligados ao evento estão parados, né? Sem recebimento, sem poder trabalhar, por uma causa muito óbvia, que é o isolamento social. Então, ontem foi assinado o decreto pelo prefeito Marcelo Bellinati, o decreto Uhum. 664, em que os eventos digitais, né, embora eles já estejam acontecendo as lives, os eventos digitais em estúdio, isso ainda não estava regulamentado. Então, desde ontem foi assinado esse decreto e também a novidade que são os drive-ins, uma outra formatação de evento em que nós poderemos trabalhar, né? Ainda não é o ideal, né? Porque quem trabalha com evento gosta de gente e gosta de aglomeração. É De muito muita natural gente, isso, inclusive, né? de muita gente, né? Só que, assim, é uma luz no fim do túnel. Então, de alguma maneira, nós poderemos trabalhar novamente. Esse decreto, ele tem várias observações que precisam ser cumpridas, mesmo nessa Uhum. questão do drive-in, mas é muito positivo, porque a gente já Então vamos lá, movimenta ali de Carol. alguma maneira. Quais são, quais são as conquistas com esse decreto e quais são as observações? Fala para a gente do que é que ele permite efetivamente fazer nesse período e como tem que se portar o pessoal que organizará esses eventos nesse novo momento. Tanto para esse decreto, ele fala sobre os eventos digitais, que são as Uhum, lives, ou muitos eventos empresariais que estão acontecendo em estúdios e transmitidos para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Então ele fala uhum, disso e fala dos eventos com formatação drive-in, que é aquele evento lá que acontecia muito nos anos 50, 60, em que as pessoas iam de carro e tinha lá a tela do cinema. É algo uhum. similar a isso, tá? Mas dessa maneira podem ocorrer shows, eventos artísticos. Hoje a gente tem muito recurso para utilizar, né? Por meio da internet e da Correto. tecnologia. Então, assim, esse decreto traz algumas orientações em relação aos cuidados, né? Utilização de álcool gel, mesmo de máscaras, mesmo na questão do drive-in, os carros precisam ter 2 metros de distância um do outro. Pode acontecer o serviço de bebidas e alimentos, mas isso tem que ser servido, tem que ser comprado por meios digitais, por meio do celular.
e a pessoa não pode descer do carro, né? Ela só pode descer do carro se for para ir ao banheiro e também precisa ter todo um protocolo de ida a esse banheiro, né? Então, assim, esse decreto ele é bem complexo, ele foi muito bem desenvolvido pela prefeitura com a sugestão da governança de turismo, que ela é Correto. composta por várias instituições aqui de Londrina, né? Que o núcleo de organizadores de eventos faz parte, e representado pela Fabiane, que é a nossa presidente, a nossa coordenadora, ela que nos representa junto a essa governança. E então, assim, eles fizeram várias sugestões para que realmente fosse viável a retomada desse evento de alguma maneira. Então, ontem a gente teve a assinatura desse decreto e agora a gente vai experimentar, vai ver como isso vai funcionar, né? Ô, Carol, antes de você me contar sobre as possibilidades, adorei a ideia do drive-in, ficar aqui imaginando o que é que nós vamos poder fazer com isso, né? É uma vitória do conjunto da governança, não é? Exato, exato. Então, assim, a governança ela é composta. Eu até anotei aqui para não me Por favor, perder, tá? Porque são por várias favor. instituições. Então, é o Londrina Convention, o Núcleo de Organizador de Eventos, a ACIL, CODEL, Abrazel, ADETUR, AME e UEL. Então, todas essas instituições compõem a governança de turismo da cidade de Londrina. Eventos faz parte de turismo, da cadeia de turismo, né? E junto, desde o início da pandemia, se prepararam para fazer essa sugestão para a Prefeitura de Londrina. Então, e foi muito bem acolhida, então a assinatura foi realizada ontem. Carol, a gente vivia antes da pandemia, a gente Londrina, nós vivíamos um momento muito promissor no segmento do turismo, em especial do turismo de eventos, né? Trazendo gente para cá, com uma série de realizações importantes, com muita musculatura, o selo do Ministério do Turismo, o fortalecimento desse grupo todo que você acabou de citar. Foi um baque, não foi, Carol? Não desarticulou, Foi. obviamente, mas infelizmente veio num dos melhores momentos para o segmento em nível de cidade, né? Não desarticulou porque os empresários locais e as empresas de eventos locais são muito sólidas. Mas, com certeza, assim, foi um impacto muito negativo até na economia da cidade, né? A maior prova disso é o cancelamento da exposição de Londrina, que é muito tradicional. Então, a gente já pode sentir o impacto aí. É bem importante a gente dizer que, assim, quando eu falo de eventos, a gente automaticamente liga a esses grandes eventos, né? Exposição, as feiras, aos congressos. Mas a gente também tem os eventos sociais que movimentam demais a cidade, que são as formaturas, que são os casamentos, os aniversários. Os eventos técnicos também, né? Eventos técnicos, com certeza. Então, assim, eventos movimenta desde a parte de passagem aérea, ou turismo rodoviário, até lá no finalzinho a doceira, a pessoa que faz a forminha do doce. Então, é uma cadeia muito grande envolvida nesse setor, né? Porque normalmente quando a gente fala de eventos, a gente só pensa nas coisas maiores, mas um casamento para 200, 300 pessoas envolve em torno de 30 fornecedores, 30 empresas. Então, é realmente uma movimentação bem grande e aí a gente já pode traduzir que o prejuízo também acaba sendo bem grande. Enorme, né? enorme. Ô, Carol, eu adoro números. Você tem números desse segmento para a gente? Porque, sim, é um setor que emprega e gera muita renda para muitas famílias nessa cidade. Talvez isso, muito provavelmente, além, obviamente, do trabalho articulado que a governança fez, tem ajudado a sensibilizar a administração, né? Para o entendimento de que é um segmento importante da nossa economia que está sendo duramente golpeado pela pandemia, né? Sim. A gente não tem números locais, tá? Mas, assim, alguns números. A parte de eventos movimenta em torno de 13 bilhões no nosso país anualmente. Então, é muito É uma indústria e tanto, hein? tá? Muito, muito. Porque, principalmente, quando eu falo parte de feiras, imagina que a gente trabalha com diversas montadoras, diversas empresas de tecnologia que também fazem aplicativos para essas feiras. Então, é realmente bem extenso, né? Nesse período de pandemia, o Sebrae ele realizou uma pesquisa para verificar o quanto tinha impactado no orçamento das empresas, né? E impactou 98% na área de eventos. Poxa. Então, as empresas, 98%
é quase tudo, quase 100%, né? As empresas de eventos que de alguma maneira não conseguiram se adaptar, porque, por exemplo, a gente vê hoje alguns buffets conseguem trabalhar com delivery de refeições, mas a parte de algumas empresas de decoração conseguiram no Dia das Mães fazer entrega de buquê de flores. Mas alguns setores realmente não conseguiram. E a gente consegue sentir esse impacto aí de 98%, que é bem forte. Eu imagino, né? que você esteja falando, por exemplo, de um segmento estratégico para a área de eventos, que é dos montadores, né? Que é a galera que chega na frente e que bota a estrutura em pé. Esse pessoal Exatamente, tá, começa a trabalhar 20 dias antes. Esse pessoal está sem o que fazer. Ontem à noite eu vi a live de uma pequena empresária do segmento de entretenimento, e ela, assim, lutando bravamente para vender o negócio dela, para tentar passar pela pandemia. Carol, o segmento vai encolher, infelizmente uma das consequências da pandemia, e aí a gente precisa considerar uma série de coisas. Primeiro, que a gente não tem a menor ideia de como e quando vai terminar. Mas os estudos apontam lá para setembro. Como é que você imagina que o segmento de eventos em Londrina ressurgirá a partir de setembro? De que tamanho? Tá. Fica muito difícil a gente prever o tamanho, né? O que a gente tem sentido na conversa com clientes e fornecedores, porque isso não são dados oficiais, não foi realizada uma pesquisa para avaliar isso, né? Mas é que as pessoas estão muito ansiosas para a retomada. No entanto, não tem como eu te dizer que o setor não vai encolher, porque muitas empresas, nesse meio aí, que a gente vai ter 6 meses praticamente parado, os profissionais tiveram que se reinventar e apostar em outras frentes, né? Hoje, a grande maioria dos profissionais que trabalham com eventos trabalham somente com eventos. Então, assim, a gente percebe que tem assim, uma bastante ansiedade para a retomada, tanto dos clientes quanto dos fornecedores, quanto dos participantes do evento, mas a gente realmente não sabe quando tudo isso vai terminar. Os eventos vão voltar, Carol? Você citou aí a ansiedade dos contratantes. A gente vai ter clima depois da pandemia para fazer eventos de novo? Na verdade, eu acredito que sim, mas a gente precisa esperar o governo nos orientar, né? Porque assim, o que todas as instituições, os profissionais, a grande maioria dos profissionais estão bem conscientes da importância do isolamento social. Correto. Ninguém quer colocar em risco a vida de famílias, de profissionais, né? Então, eu acredito que isso vai voltar conforme as aulas forem voltando, as pessoas vão sentindo como isso está acontecendo. E, claro, está todo mundo numa ansiedade, numa expectativa de uma vacina, né? Ou de uma medicação que seja bem eficaz em relação a isso. Então, assim, todo o setor tá muito incerto, está muito inseguro. Mas todos estão se preparando para que, quando voltar, isso seja feito da melhor maneira, seguindo todas as orientações e não colocando ninguém em risco, ninguém exposto, né? Para evitar a exposição ao vírus. Ô, Carol, você sabe que eu tenho uma filha, a minha mais velha está no segmento de eventos já faz alguns anos, né? E se tem um segmento com criatividade para inventar, reinventar, torcer e driblar, esse é o segmento de eventos. E aí, qual vai ser o exercício? O que é que vocês estão planejando? O que vocês vão aprontar nesse período de pandemia? Na verdade, agora, assim, tá todo mundo. A gente, com o decreto, com a liberação para que a gente possa organizar eventos com essas formatações, agora todos os profissionais ficam mais seguros, né? Correto. A gente está respaldado. Então, agora eu acredito que todo mundo vai inventar o que for possível. Tanto para entreter, para transmitir conhecimento, porque evento, quando a gente pega evento técnico, evento empresarial, é muito isso, né? Fazer network, transmitir conhecimento, quanto para entreter a população de alguma maneira, né? Então, agora, por meio de drive-in, a gente pode fazer evento cultural, show, apresentações. Então, eu acho que agora vem. Agora os profissionais vão poder, sim, se organizar e se esbaldar para poder criar as ações em cima do que está pontuado aqui. Você sabe que eu nunca imaginei que fosse sentir tanta saudade de cinema como eu estou sentindo agora, Carol. Vai dar para ir no cinema no drive-in, né? Vai dar. Ou se vai. No cinema, no show, na rave. Agora vai. E isso cria também, Carol, segurança para quem contrata.
Porque eu vi uma pesquisa algumas semanas atrás de uma agência grande de Curitiba, dizendo que havia óbvio, né, por óbvio, um clima de insegurança por parte dos contratantes, das empresas. Se poderiam ou não realizar os eventos, como fazê-los e com quais garantias legais. O decreto devolve, ou pelo menos coloca esse nível de garantia lá em cima, o que traz os contratantes de volta. Essa é a expectativa, Carol? Essa expectativa é para que os contratantes fiquem seguros na realização desse evento, mas também para que os participantes fiquem seguros, né? Porque como a gente tem um decreto aqui com diversas orientações e normas que o organizador de eventos precisa cumprir para organizar aquele evento, quem for participar desse evento pode ficar seguro, porque todos os cuidados serão tomados. Porque tá tudo ali, tá tudo escrito ali, é só observar, né? Então, assim, a governança de turismo foi muito feliz quando fez essa proposição, quando propôs e quando a prefeitura acatou e fez um estudo em cima. Então, ele está muito completo. Ele consta, inclusive, assim, como é que precisa ser feita a higienização quando a pessoa for entrar num estúdio. Então, ele é bem completo. É o decreto 664, tá? Acredito que já esteja disponível no site da prefeitura. Ok. Ô, Carol, há um processo muito poderoso de reinvenção dos negócios em curso, e essa é seguramente uma das principais lições que a pandemia está nos deixando. Eu tenho observado com alguma atenção, por exemplo, empresas se unindo, empresas que provavelmente, antes da pandemia, concorriam entre si e que hoje estão se unindo. Eu vou te dar um exemplo bem básico aqui, né? Um segmento de geração de imagens se juntando a uma produtora e mais a uma agência especializada em produção de eventos para fazer a live, para fazer a entrega de uma determinada reunião corporativa que não pode ser adiada em hipótese alguma. Nós teremos novos negócios nascendo desse momento também. O NOA entende assim, Carol? O NOA entende. Então, o NOA, nós somos diversas empresas de organizadoras de eventos corporativos e sociais. E o NOA foi extremamente importante neste período em que ali, né, somos todos organizadores. Aí agora, o que a gente vai fazer? A gente começou a trocar ideia, trabalhar em parceria, trocar ideia em relação às percepções. Então, foi muito válido. E a gente conta com uma chancela da ACIL, que nos proporciona muitos treinamentos, muita capacitação, nos ajudou muito. Então, assim, nesse período, nós tivemos inclusive, um treinamento de motivação, porque a gente precisa, né? Muitos profissionais realmente abalam o emocional do profissional, tudo aquilo que foi planejado para o ano já não é mais, você pode rasgar e vamos refazer. Então, assim, um apoio psicológico, um treinamento emocional, porque, assim, isso vai passar. Então, vamos nos preparar neste momento para que, quando passar, a gente possa entregar o melhor para o mercado, para o segmento de eventos. E essa parte de cooperativismo, de parceria, o NOA acredita demais nisso. Carol, a gente já sabe, por exemplo, que a exposição de Londrina fica para 2021. É o nosso grande evento, né? A nossa grande atração do ano. Fica para 2021, 2020, infelizmente, não existirá na história da exposição. E no caso dos grandes eventos que estão previstos para o segundo semestre, eu quero a sua opinião a esse respeito. E se você me permite usar como exemplo aqui, a Associação Comercial e Industrial de Londrina promove todos os anos, já, se não me falha a memória, 3 ou 4 edições, com muito êxito, o Lidere, que é um baita de um evento para o segmento, né? E a Carol participa, inclusive, da organização desse evento. O Lidere é um evento que corre o risco de não ser realizado, a exemplo da exposição ficar para o ano que vem, ou ele pode se enquadrar nessa nova realidade, num contexto digital, agora que a gente tem um decreto, tem muita tecnologia e toda hora tem solução bacana aparecendo aí. Fala para a gente do Lidere, e eu pesquei o exemplo do Lidere porque ele é realmente grande e de muita visibilidade. O que você acha? Olha, eu acredito, nós não temos nada oficial ainda, mas como qualquer evento que iria acontecer no segundo semestre, nós não temos certeza do que pode acontecer ou não. Então, o Lidere é um evento que acontece sempre em outubro de cada ano. Correto. Nós já estamos no mês de junho e nós não temos certeza do que vai acontecer, né? Então, assim, a gente não sabe a semana que vem, o mês que vem, né?
são determinações muito maiores de governo. Nesse momento, é extremamente proibido a gente realizar qualquer tipo de evento ou proporcionar qualquer tipo de aglomeração. Se ele pode ser virtual ou digital, eu acredito que sim, mas eu também acredito que nesse momento a associação comercial, eu sou associada à Associação Comercial de Londrina, que é uma entidade que eu admiro demais, eles estão envoltos a muitas outras questões, porque o evento é extremamente importante para eles, mas eles estão assim coordenando. Manter os associados respirando, né? Os associados respirando, né? Porque o comércio, Londrina também é uma cidade extremamente comercial, que toda a região norte do Paraná vem comprar aqui ainda. Então, assim, eu posso ver, assim, pelos colegas de trabalho da CIL, que eles estão bem preocupados com essas questões também. Mas o que eu vejo é, qualquer evento, até evento social, casamento, formatura, que esteja programado para o segundo semestre, a gente infelizmente não consegue ter a certeza que esse evento vai acontecer, né? Então, assim, no caso dos meus outros clientes, mas vai poder acontecer? Eu falo, vamos aguardar 30 dias antes do evento, a gente toma essa decisão. Porque pode ser que esse evento aconteça ou pode ser que não. Se esse evento não puder acontecer da maneira presencial, que é a maneira que a gente estava acostumado, a gente faz ele da maneira digital. Então, a gente tem que buscar algumas alternativas, alguns artifícios, para que esse evento digital proporcione o mesmo network, a mesma compartilhamento de conhecimento que um evento presencial faz. Então, esse é um grande desafio, né? Sem dúvida. Me corta o coração toda vez que eu fico sabendo da história de um casamento adiado por conta da pandemia. Porque um casamento é uma ocasião especial na vida de um homem e de uma mulher. Você tem recebido muitas consultas aí, noivas ansiosas, noivos ansiosos para saber quando é que vai poder fazer a festa de casamento, a festa de aniversário, a festa de 15 anos. E aí, Carol, como é que você lida com isso? Na verdade, assim, eu pessoalmente, né, profissionalmente, eu não faço mais evento social. Já trabalhei com isso há bastante tempo, mas no NOA nós temos muitos e excelentes profissionais que fazem os casamentos e as formaturas. E nas nossas reuniões, que a gente faz pelo Zoom, né, às terças-feiras, a gente percebia, os profissionais trabalham com um casamento bem angustiados, porque o profissional também tem essa questão de não saber, mas a gente precisa tranquilizar o noivo e a noiva, porque daí a gente mexe numa questão afetiva, né? Porque um casamento, ele não é organizado em 6 meses, às vezes em 2 anos, entre noivado e a festa. É um projeto de vida, né, Carol? É um projeto de vida, né? Então, a orientação é calma, vamos tratar caso a caso e vamos aguardar. 30 dias antes é um tempo suficiente para fazer um cancelamento ou uma suspensão, que a gente fala. Se não der para casar agora, se não for permitido agora, uma hora vai casar. Ô, Carol, tem um monte... Na crise aparece tanto especialista, né? Especialista em tudo, né? A crise é pródiga nisso também. Aí tem um monte de gente falando um monte de bobagem. Aí você peneira, filtra. Mas tem uma coisa que me incomoda. A gente vai voltar a se encontrar como nós nos encontrávamos antes da pandemia? A gente vai voltar a frequentar eventos grandiosos com centenas de pessoas, milhares de pessoas? Ou você acha que isso vai marcar e a sensação de insegurança e o medo tendem a distanciar num primeiro momento as pessoas? E aí, qual que é a sua opinião, Carol? Olha, a minha percepção é que isso é uma questão muito cultural, né? Nós brasileiros gostamos de gente. A gente quer ficar junto, né? De um abraço, de conversar. É o país que mais tem happy hour, né? Dependendo do local, tem happy hour de segunda a sexta e no sábado e domingo também tem os eventos. Falar que vai voltar a ser como antes, eu acho difícil. Mas não que vai ser com medo. Eu acho que nós, o ser humano, tem uma capacidade muito incrível de se refazer e de se adaptar às situações. E a mesma coisa eu acho que vão acontecer com os eventos. Eu acho que passado esse medo inicial, eu acredito sim e eu aguardo uma vacina ou um medicamento mais eficaz, né? Passado isso, eu acredito que a gente vai voltar a se encontrar sim, vai voltar para show, mas com cuidado, né? Com alguns cuidados, alguma coisa vai mudar. Não tem como
o mundo ou esse segmento continuar o mesmo após esse grande trauma que o mundo passou. Está passando, Correto, né? correto. Mas os eventos não perderão sua função, que é aproximar as De pessoas. jeito nenhum. De jeito nenhum, porque evento é conexão, né? Qualquer tipo de evento é para você criar uma conexão. Então, desde um casamento, quando você faz um casamento, você conecta duas pessoas e conecta duas famílias e dois universos diferentes. Quando você faz um evento empresarial, você conecta empresários, colaboradores, palestrantes. Então, assim, eu acredito muito que o evento vai continuar, vai voltar, mas de uma maneira diferente. Como é essa maneira, eu acho que é só vivendo o dia a dia. Quando esses eventos retomarem, a gente vai precisar fazer testes, o que deu certo, o que não deu certo, o que foi eficaz, o que não foi, né? Carol, deixa eu retomar aqui aos primeiros momentos da nossa conversa. Eu botei aqui na minha pauta o seguinte: com que olhos o NOA e seus profissionais na área de eventos enxergam, olham para o horizonte de expectativa e de perspectivas, por exemplo, para o turismo. Os especialistas, e aqui não são os curiosos, todos são unânimes em dizer que, num primeiro momento, nós teremos um incremento importante do turismo regional. Eu conversei essa semana com um alto executivo da Azul, ele disse que as pessoas vão preferir o deslocamento rodoviário, aquele em que ele pode botar a família no carro e sair, para ir a um restaurante rural, para ficar mais perto da natureza. Como é que o NOA enxerga o horizonte de oportunidades para essa retomada do turismo com foco nos mercados regionais, Carol? Esse é um grande diferencial e é realmente uma grande oportunidade. Porque a nossa região, né, a região do Paraná e a região de Londrina, nós temos uma área rural extensa e belíssima que pode ser explorada. O NOA também tem essa percepção. Até ontem nós tivemos uma reunião informal pelo Zoom e a nossa coordenadora comentou muito, ela é bem estudiosa da área de turismo e comentou muito sobre essa questão do turismo regional e ela nos falou, inclusive, a questão de que para julho muitas pousadas já estão com a capacidade esgotada. Porque é justamente isso, as pessoas vão para perto. Então, assim, a médio prazo, quando retornarem os eventos, nós pudermos fazer eventos presenciais, quem sabe, pode ser que a gente deixe de organizar congresso lá em Fortaleza, organizar convenção de vendas lá em Maceió, pode ser que a gente prefira ficar perto, justamente em função de utilizar as rodovias, né? Porque é mais seguro, a pessoa não fica tanto tempo exposta em aeroporto, não precisa pegar avião, então é mais rápido. A gente acredita nisso também. Mas a gente tem fé que a longo prazo, sim, o mercado, pelo que a Fabiane Rocha nos falou, é 2023, que a gente volta a recuperar o que nós perdemos nesse prazo, né? Nesse 23? tempo. 2023. Eu achando que... mas era a minha próxima pergunta. Eu juro que estava escrito aqui. Está E aí, escrito Carol, aí? quando é que nós... Eu coloquei aqui. Quando é que nós retomaremos a nova normalidade no segmento de eventos? 2023? E, na verdade, Gelson, a gente não pode falar totalmente que é isso. Porque Pior isso, nós né? ainda estamos sob um decreto de pandemia, sob um decreto de isolamento social. Nós não Sem temos saber por quando vai enquanto... acabar e como vai acabar, né? Exatamente, né? É que assim, o dano que foi causado para o setor foi muito grande. 6 meses para o setor de evento. Se você pensa que movimenta em torno de 13 bilhões no ano, a gente já tem em torno de 6, até o momento, em torno de 6 bilhões de dinheiro que deixou de ser movimentado com esse setor no Brasil, né? Então, assim, a gente tem aquilo que a gente comentou, as empresas que não conseguirão sobreviver a essa pandemia, normalmente são os menores, as empresas que não tinham caixa, ou as empresas ligadas a evento que não conseguiram se reinventar ou trabalhar com uma outra frente, essa empresa também vai enxugar, vai sumir, infelizmente, né? Então a gente prevê, retornou, ok, temos uma vacina ou nós temos uma medicação, voltamos a trabalhar. A gente leva um tempo para subir essa curva e para depois recuperar o tempo que a gente perdeu. Verdade, verdade. Carol, vamos aqui ao rito final do nosso papo, né? A gente criou uma brincadeira, não é exatamente uma brincadeira, mas é um exercício de compartilhamento, né? E como a gente está fazendo esse exercício de compartilhamento nesses dias, né? Você continua trabalhando bastante, tenho visto que está numa correria danada. Tem dado tempo para você
assistir filme, ler livro e ver uma série para indicar para gente? Um Tem. livro, uma série e um filme. Manda. Tem sim. Série, eu tô assistindo, eu tô na 4ª temporada de Outlander. Porque eu sou uma viciada em série. Show, né? show. Outlander, livro, okay. eu não começo e não termino. Eu começo vários e termino vários. Agora eu tô terminando um livro que não é da área de negócios, porque aqui eu tenho vários da área de negócios, mas eu tô lendo um livro bem interessante que chama O Fio da Trama, que é a história da família da Consuelo Blocker, que é bem interessante e é legal, porque nesse período que a gente fala tanto de reinventar e ressignificar, a família conta quando a família dela saiu lá da Itália e veio para o Brasil em meio à guerra. E como eles precisaram se reinventar e ressignificar muitas coisas. Então, isso é um livro bem legal também. E qual que é o outro que você me perguntou? Filme. Série, livro? Filme. Filme eu não vi nenhum. Não, eu fico tão doida na série que filme eu não vi nenhum. Não. Tá bom. Música? Tá bom? Tá ouvindo música? Tem ouvido música? O que você recomenda pra gente? Tudo. Eu gosto muito conversei na terça-feira. Boa pedido. Na terça-feira eu conversando com a Kelly Bergamo, que é a nossa especialista em vinhos. Nossa, aí a faltou Kelly... meu vinho, eu vi a live. Você viu a live? Que bacana, que loucura. Não, e ela é um insulto, ela me aparece na live com uma taça de vinho. Eu nem água trouxe para a live. E ela disse que ouve muita música sertaneja também. Você está curtindo Coldplay. Carol, faltou alguma coisa, algum recado que você queira mandar para os nossos internautas, para os nossos seguidores? Acho que tem uma mensagem muito poderosa de otimismo na sua fala, no trabalho do NOA, na força da organização, da governança, que está colhendo resultados. É exatamente isso que a gente espera das instituições e das pessoas que nos representam no momento de crise. Daí o seu recado para a gente fechar. Olha, o meu recado, eu acho que é um recado que representa bem o que os profissionais do NOA acreditam. É o momento de se reinventar. Se esse momento a gente não está lá no campo, nas visitas técnicas, vamos estudar, vamos pensar na nossa empresa, vamos pensar em ser profissionais melhores, para que quando isso voltar, porque nós acreditamos que sim, que vai retornar, pode retornar diferente, mas vai retornar, porque o encontro entre pessoas é uma coisa, é muito no DNA, né, do ser humano, para quando isso voltar, para que a gente seja um profissional melhor. Pele, né? Bacana. A Ângela Ferraz está aqui, te mandar um abraço para a Ângela, para todo mundo. Tem gente legal aqui. A Irina Rachev passou por aqui. A família Rapcha inteira já passou por aqui também pela nossa live, tá? Deixa eu mandar um beijo para a Ana Luísa e para a Márcia que estão vendo. Eu percebi aqui que acabou de entrar aqui a Kelly. A Kelly entrou. Qual que era o lance do vinho? Que você não viu o vinho? A gente falou de vários vinhos ontem. Vamos pedir para ela uma... Ela estava com uma taça de vinho. Era um vinho nacional, ela mostrou e falou pra gente, inclusive. Agora eu vou inverter. E aí, vinho? Você toma vinho? Gosta de vinho, né? Tomo vinho. Quer indicar um vinho para tanto na minha vida. Pula essa parte. Quer indicar um vinho para Kelly? Quer sugerir um vinho pra gente? Nossa, eu tenho até vergonha de indicar um vinho para Kelly. Mas nada, na boa. Tem um vinho o melhor vinho do mundo é aquele que a gente gosta. Então eu gosto de todos. Não, brincadeira. Show, tem um vinho que é um vinho português, que é um vinho rosé, que eu tenho gostado muito de tomar, vinho rosé, que chama São Mateus. São Mateus Rosé, português. Bacana. Vamos ver se a Kelly... Kelly, aí, você valida? É claro que a Kelly validaria. A Kelly tem uma ligação muito forte com Portugal, né? Aliás, é uma autoridade em vinho do Porto, passou por aqui. Carol, eu só posso te agradecer. Gratidão enorme pela sua contribuição. O papo foi maravilhoso. A gente vai voltar a se falar, tá? Em algumas semanas, daqui a algum tempo, para a gente entender o desdobramento disso. O segmento de eventos ele é muito importante. A gente tem um segmento de eventos dentro do nosso negócio Rádio CBN. A Carol é uma dessas parceiras e a gente está sentindo na pele o quanto dói as incertezas, a ansiedade de lidar com esse momento. Agora eu imagino para vocês que vivem exclusivamente disso. Obrigado pela companhia, obrigado pela sua atenção mais uma vez, tá? Eu que agradeço. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Um beijão no seu coração. Fique bem. Até mais. Beijo. Até.